Fala, aluno, tranquilo? Tio Vicente aqui. Vamos lá. A gente vai começar a falar de médias. Vamos lá falar de médias. O que é média? Para que serve uma média? Eu acho mais fácil a gente começar fazendo um exemplo que você faz todo o final do ano. Você tirou, em matemática, 4,5 no primeiro trimestre, 6,5 no segundo trimestre e 7 no terceiro trimestre. Sabendo que a média é 6, você ficou na média? Então aqui, a média vale 6. Você conseguiu ficar na média tirando essas notas? Como que você vai descobrir? Você vai pegar, vai somar, aqui a média vai ser a média da escola. Ela é o que a gente chama de média aritmética. 4,5, a gente já vai ver ela, tá? Mais 6,5, mais 7. Tudo isso dividido pela quantidade de provas, que são 3 provas. 4,5 mais 6,5 dá 11. 11 mais 7, 18. Então, isso aqui dá 18 sobre 3. Isso corresponde a 6. O que isso que a gente calculou significa? Que você tirar 4,5, 6,5 e 7 equivale a você tirar 6 em todos os trimestres. Então, você tirar 4,5, 6,5 e 7 seguidos, isso equivale a você tirar 6 em todos os trimestres. Então, a gente encontrou um valor que corresponde aos outros, em que você pode substituir pelos outros e a média final, o resultado final será o mesmo. Então, em vez de 4,5, 6,5 e 7, você poderia substituir simplesmente por 6, porque o resultado final do cálculo da sua média ia ser sempre o mesmo. É um valor aproximado para se tornar mais justa uma decisão, por exemplo, para que você saiba se aquela turma precisa de aula de reforço ou não. Aí você vai lá, soma a nota dos alunos daquela turma e vê se eles estão abaixo ou acima da média. Se seu pai quiser te dar uma mesada maior, ele fala assim, ó, tua média tem que estar acima de 8. Ele soma lá, por mais que você tire uma nota baixa, vacile em algum momento, ele vai calcular a tua média para ver se você merece. Tranquilo? Show? A gente viu aqui a noção de média, agora a gente vai aprender os tipos de média. Tranquilo? Vamos lá. Fala, amado! Voltamos aqui, voltamos! A primeira média que a gente vai ver é a média aritmética. A média aritmética é a soma dos termos dividido pelo número de termos. Eu botei uma definição aquizinha. Você tem uma sequência A, B, C, D. A média aritmética vai ser A mais B mais C mais D, que é a soma dos termos, dividido pelo número de termos, pela quantidade. Quantos termos você tem aqui? 1, 2, 3 e 4. Então, por isso que eu dividi por 4. É a soma do termo dividido pelo número de termos. Eu botei um exemplo aqui com números para a gente se divertir resolvendo. Vamos lá. A média aritmética vai ser a soma dos termos 5 mais 7 mais 12, dividido pelo número de termos. Quantos termos você tem aqui? 1, 2 e 3. 3 termos. Então, 5 mais 7, fala aí, 12, né? 12. E 12 mais 12? 12 mais 12, professor, tá 24. Pronto. 12 mais 12 deu 24. Tudo isso sobre 3. Viu como é facinho? A gente está calculando a nossa média aritmética. Como calcula a média aritmética? Soma dos termos pelo número de termos. Agora é só pegar o 24 e dividir por 3. E essa é muito fácil, só. Deu 8. Tranquilo? Finalizamos aqui com o nosso resultado, 8. A média aritmética entre 5, 7 e 12 é 8. Tranquilo? Vamos aqui para outro exemplinho. 2, 6, 9, 10 e 13. Ele quer que você calcule a média aritmética. Vai ser 2 mais 6 mais 9 mais 10 mais 13. É a soma dos termos. 2 mais 6 mais 9 mais 10 mais 13. A soma dos termos. Dividido pelo número de termos. 1, 2, 3, 4, 5 termos dividido por 5. Aí agora é só você fazer sua continha. 2 mais 6, 8.
8 mais 9 dá quanto? Isso mesmo, 15. É isso? Claro que não, né, professor? 8 mais 9 deu 17. 17 mais 10, 27. 27 mais 13 deu 40, viu? Te enganei. Ah, te enganei, enganada, né, aluna? Então, aqui. 8, 17, 27, 40. Só são meios termos dividido por 5. 40 dividido por 5. Caramba, professor! Também deu 8. Também deu 8. Santa coincidência, né, Batman? Santa coincidência. Bom, resolvemos a primeira e a segunda média aritmética. O que nós fizemos, aluno? Em cima, nós colocamos a só. Isso é muito importante que você saiba. 2 termos. Em cima, colocamos a soma dos termos. E embaixo, o número de termos. Sempre é assim. Para calcular a média aritmética nunca vai mudar. Em cima você vai colocar a soma dos termos e embaixo o número de termos. Tranquilo? Calculamos a média aritmética para essa e essa questão. Showzada, showzada, né? Showzada. Tranquilão. Então agora nós vamos passar para a próxima média. A próxima média que a gente vai analisar é a média aritmética ponderada. A média aritmética ponderada, eu tenho uma sequência assim, ó. A, B, C e D, com os pesos respectivamente. P1, P2, P3 e P4. Então você tem uma sequência e por ela ser ponderada, essa palavra ponderada, ela remete a peso. A gente já vai entender o que pode ser um peso, tá? Mas ela remete a pesos. Pesos. Então, sempre que você tiver a palavra ponderada, quer dizer que cada termo vai ter um peso diferente. Cada termo vai contar com um valor diferente. Por exemplo, você pode fazer uma prova, como o vestibular da UERJ, onde a prova de matemática, você faz uma prova para oficial do bombeiro, por exemplo. Você faz a prova de matemática, física, português, matemática, física, português e o exame de qualificação. E cada nota tem um peso diferente. A prova de física tem peso 2. Então, você vai pegar a nota de física e vai multiplicar por 2, porque ela vale o dobro. É um exemplo, tá? Mas existem outros exemplos. Inclusive, a gente vai resolver um aqui, tá bom? A média aritmética ponderada vai ser o produto do termo, que é o A, vezes o peso P1. Então, A vezes P1 mais o outro termo, B vezes P2. Aqui, ó. Você multiplicou o termo pelo peso. Então, ó, C vezes P3, ó, C vezes P3 e D vezes P4, D vezes P4. Então, você faz o produto. A soma do produto do peso pelo seu termo. Então, aqui, ó, A vezes P1 mais B vezes P2 mais C vezes P3 mais D vezes P4. Você pegou o peso e multiplicou pelo termo. A gente vai fazer o exemplo já. Guarda aí. E você vai dividir pela soma dos pesos. Então, você fez o produto do termo pelo peso e somou. E agora, para dividir, você vai dividir pela soma dos pesos. Tranquilo? Tá tudo anotado aqui, ó. Tudo que eu falei, anotadinho, tranquilão. Vamos lá tentar resolver uma questão que pede para calcular a média. Vamos lá. Comprei 5 doces a R$ 1,80, a R$ 1,80. Cada um. Então, cada doce vale R$ 1,80. Comprei 3 doces a R$ 1,50 cada. Então, cada doce vale R$ 1,50. E 2 doces a R$ 2,00 cada. Então, ele comprou 5 doces de R$ 1,80, 3 doces de R$ 1,50 e 2 doces de R$ 2,00. O preço médio por doce foi de... Então, ele quer descobrir o preço médio. Para descobrir o preço médio, a gente tem que calcular a média. Isso mesmo. No caso aqui, o valor de 1,80, ele vai aparecer quantas vezes? 5. Então, esse 5 é o seu
peso. E esse 1,80 aqui é o seu valor, é o seu termo A. Aqui é a mesma coisa com os outros doces, ó. O 3, ele é o 1,50, vamos lá de novo. Ele aparece quantas vezes? 3. Então, 1,50 é o seu peso, peso 2. E o 3 é o peso 2 e o 1,50 é o seu valor 2, é o seu segundo termo, que é o B. Então, a quantidade de vezes que ele se repete é o seu peso, a quantidade de vezes que ele aparece é o seu peso. E o número, o valor do doce, o preço do doce, é o seu termo. Então, termo e peso, termo e peso. Vamos lá, aqui ó. O termo é R$2, então C. E ele aparece quantas vezes? 2. Então, é o peso 3. Só para identificar quem é o peso, quem é o termo. Geralmente, em questões desse tipo, ou vai aparecer assim, que você vai ter que identificar quem é o peso, quem é o termo, através do enunciado. Cada enunciado vai ser um pouquinho diferente, mas geralmente remete à quantidade, algo do tipo. Ou ele vai deixar explícito para você que você está trabalhando com o peso. Então, ou você vai ter que identificar, ou ele vai falar, ó, tal nota teve peso 1, tal teve peso 2. Então, presta atenção nisso na leitura do enunciado, aluno. Agora, chega de lenga-lenga. Vamos resolver essa continha aqui, tá? Então, o peso 1, que é 5 vezes o termo 1, que é 1,80. Então, mais o peso 2, que é 3 vezes o termo 2, que é 1,50. Mais o peso 2, o peso 3, que é 2, vezes o termo 2, que é 2. Então, aqui, ó, vamos lá. Isso deu... Você pode botar 2,00, tá? Mas não tem necessidade, eu coloquei aqui. Sobre a soma dos pesos. Então, 5 mais 3 mais 2. Amado, querido, dadivoso. Então, dá uma olhada aqui, ó. 5 vezes 1,80 dá 9. Como que você sabe, professor? 5 vezes 0, 5. 5 vezes 8, 40. Vai? 4. 5 vezes 1, 5. 4 que foi? 9. Você pode botar 9,00, mas não tem necessidade. Mais 3 vezes 1,50 dá 4,50. Como que você sabe, professor? 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 1, 3. 1 que foi? 4. Então era 4, 5. Só que aqui tem 2 vírgulas. 4,50. 4,50. E aqui, ó, esse é fácil. 2 vezes 2 dá quanto? 4. Então aqui, ó, 2 vezes 2 deu 4. Agora, para finalizar, ó, só somar embaixo. 5 mais 3, 8. 8 mais 2, 10. Agora, vamos lá, vamos terminar essa continha. 9 mais 4,50 dá 13,50. 13,50 mais 4 dá 17,50. Isso aqui tudo dividido por 10. Dividindo por 10 é só voltar uma casinha com a vírgula. Voltando uma casinha com a vírgula, vira 1,75. Então aqui, ó, esse é o seu resultado. O preço médio por doce. Tem uma questão muito parecida com essa na apostila, só que eu fiz uma adaptação, tá? Botei aqui, ó, 3 doces a 1,50 cada doce. Essa palavra não estava lá. Depois tu dá uma olhada lá quando você estiver resolvendo seus exercícios, tá? Show? Amados, agora a gente vai passar e vai falar da média geométrica, perfeito? Vamos lá falar da média geométrica. E aí, queridos, dadivosos, tá escutando o tio Vicente daí da tua casa, casazada? Ó, bora lá. Tendo a sequência A, B, C, D. Tendo a sequência A, B, C, D. A média geométrica será a raiz quarta
de A vezes B vezes C vezes D. Explica aí, pessoal, o que essa parada significa. A média geométrica, você vai ter a raiz do produto dos termos. Então, para calcular a média geométrica, você vai calcular a raiz do produto dos termos. Então, você tem que multiplicar os termos. E o número que vai aparecer aqui, tá vendo? O número que vai aparecer no seu índice é o número de termos. Então, você vai calcular a raiz do produto de termos. E o número que vai aparecer no seu índice é o número de termos. Vamos verificar aqui dois exemplos bocóis, dois exemplos mais fáceis, tranquilo, mais básicos. Eu tenho o 1 e o 4. Eu quero calcular a média geométrica. Então, você vai multiplicar 1 vezes 4 e vai botar a raiz. Qual vai ser o índice da sua raiz? Você tem quantos termos? Dois termos. Então, vai ser raiz quadrada. Professor, preciso botar esse quadrado aí? Não, quando é raiz quadrada é o único caso que não é necessário, tá? Então, raiz quadrada de 1 vezes 4. Então, 1 vezes 4 dá 4. Então, raiz de índice 2. Por que índice 2? Porque você tinha 2 termos. Isso aí. Escutei você falando da sua casa. Então, raiz quadrada de 4 deu 2. Ah, moleque. Mequezada molinho. Ah, professor, aí 2 termos é suavizeira. E quando tiver 1 milhão de termos? Aí quando tiver 1 milhão de termos, você vai fazer assim, ó. 6, 8, 16 e 27. Muitos termos já para você multiplicar. Eu não vou multiplicar. Por quê? Porque eu não gosto, eu sou preguiçoso. Eu vou fazer de um jeito, tentar fazer de um jeito mais simples. Você sabe que a média geométrica é o produto dos termos. Então você vai multiplicar aqui, ó. 6. Calma, não multiplica ainda não. Guarda sua calculadora, que eu sei que você, aluno, adora usar uma calculadora. 27. 6, 8, 16 e 27. Qual vai ser o índice que vai aparecer aqui, aluno? Conta pra mim. O índice que vai aparecer é 1, 2, 3, 4. 4 termos. O índice que aparece é 4. A quantidade de termos é igual ao índice. E você multiplicou os termos. Aluno, você não precisa fazer essa multiplicação toda, tá? Para facilitar a sua vida, você vai escrever todos os números para que sua vida se torne mais simples. Você vai reescrever todos esses números na forma fatorada. Eu vou fazer aqui rapidinho. Qualquer dúvida você faz aí no seu caderno e confere. Raiz de índice 4. O 6, ele é 2 vezes 3. O 8. Ah, professor, o 8 eu não lembro. Aí você faz no canto. Olha só como você vai fazer no canto. 2, aí dá 4, aí dá 2, aí dá 2, aí dá 2, aí dá 1. Deu 2 ao cubo. Então aqui. 2 ao cubo. Ah, professor, 16. Ih, aqui, ó. Olha só como vai fazer. Ó, fatorei o 8. Tinha dado 2 ao cubo. Olha o 16 que eu vou fazer. 16 por 2. Então, 8 por 2. Então, 16 dá 2 a 4. Então, aqui, ó. Olha o que eu tô fazendo, aluno. Não se espanta não, hein? Então, o 6 é 2 vezes 3. Então, no lugar do 6, eu coloquei 2 vezes 3. No lugar do 8, eu botei 2 ao cubo. Agora, no lugar do 16, eu vou botar 2 elevado a 4. Só estou pegando o resultado fatorado. O 27. Ah, professor, já sei. Coloca aí. Não. Vamos fazer aqui rapidinho. Tá de bobeira estudando. De bobeira estudando que é pressa. Então, aqui. 27 dividido por 3, 9. 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 1. Entendi. Isso aqui dá 3 elevado a 3. Então, ó, 3 elevado a 3. Agora você vai unir os termos semelhantes, utilizando a primeira matéria que você viu no ano, que é a famosa, a potenciação, não é mesmo? Então aqui, quando não aparece nada no expoente, a gente bota o expoente 1. Soma os expoentes de quem tem a mesma base. Então ficou a raiz quarta, tá vendo?
Ah, professor, isso é muito trabalho. Não é mais fácil multiplicar, não? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que assim é mais fácil. Se você quiser multiplicar aí no cantinho e tirar a raiz quarta depois, para ver o que é mais fácil, o que é mais difícil, você pode ficar à vontade, aluno. É sua liberdade. Mas eu prefiro assim. Eu acho que assim é mais simples, tá bom? Vamos lá. Então, somando os expoentes aqui, vai ficar 2, 1 mais 3, 4. 4 mais 4, 8. Você repete a base, que é 2, e soma os expoentes. Pronto. Vezes 3 elevado a 1. 3 elevado a 1. Repete o 3 e soma os expoentes. 1 mais 3 dá quanto? 4. Agora, para resolver, você vai ter que lembrar como simplifica uma raiz. Então, para terminar de resolver aqui, você tem que lembrar como simplifica uma raiz. Como que simplifica? Quando você tem aqui expoente e índice, você pode dividir. Você aprendeu lá anteriormente uma coisa chamada expoente fracionário. Mas aqui a gente não precisa nem aplicar isso. Se você tem expoente e índice que dá para simplificar, você pode simplificar. Então vamos simplificar aqui. Ó. O 8 com 4 vai dar 2 elevado a 2. Só dividir. O 8 dividido por 4 deu 2. Vezes 4 com 4 dá 1. Então isso aqui deu 3 elevado a 1. Sempre, 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 sempre que você tem expoente e índice que dá para dividir, você pode dividir. Sempre que você conseguir simplificar o expoente com o índice, você pode simplificar. Qual eu fiz aqui? 8 dividido por 4, 2. 4 dividido por 4, 1. Agora, para finalizar, isso aqui dá 4 vezes 3. 4 vezes 3, 12. Aluno, de início, é difícil fatorar, é difícil trabalhar assim. Você pode achar. Mas, com o tempo, mais 2, 3 vezes que você fez isso, vai se tornar fácil. Então, o ideal é que você treine aí na sua casinha métodos. Treine isso aqui para você ganhar tempo quando você estiver resolvendo a questão e passar à frente do seu concorrente, conseguir ser aprovado em um concurso, deixar o seu concorrente para trás, não é mesmo? Seu concorrente vai ficar constrangido. Show? Vamos lá? Vamos para a próxima, que é a média harmônica. Querido, amado, dadivos, aluno, tá. Bom, aluno, a gente vai começar a falar de média harmônica. Nós vamos começar a falar de média harmônica. A média harmônica fala o seguinte, alguns professores falam isso, é o inverso do inverso da média aritmética. O inverso do inverso da média aritmética. Por quê? Porque você inverte a média aritmética. A média aritmética era o número de termos, era a soma dos termos pelo número de termos. Essa era a média aritmética. Quando você inverte aqui na harmônica, fica o número de termos pela soma dos termos. Só que agora, você não vai inverter só a média, você também vai inverter os termos. Então aqui, ó, é o número de termos sobre a soma do inverso dos termos. Então, é o número de termos sobre a soma do inverso dos termos. Eu tinha os termos A, B, C e D. Então, eram 4 termos. 4 sobre o inverso. Qual é o inverso de A? 1 sobre A. Qual é o inverso de B? 1 sobre B. Qual é o inverso de C? 1 sobre C. Qual é o inverso de D? 1 sobre D. Para o aluno que esqueceu como inverte um termo, eu vou fazer o A aqui no cantinho. O A, quando ele está sozinho, ele é a mesma coisa que A sobre 1. Aí você quer inverter. Se você quer inverter ele, você vai passar o 1 que está no denominador para cima, que está embaixo vai para cima, e o A que está em cima veio para baixo. Ficou 1 sobre A. Tranquilo? Só para você lembrar como que inverte o termo. Vamos lá. Eu tinha... Só mais um exemplo, né? Porque só para minha consciência ficar livre. 2 terços. Como que inverte isso aqui? Vai ficar, ó, invertendo,
fica 3 sobre 2. O de baixo vai para cima e o de cima vem para baixo. É assim que inverte um termo, é assim que inverte um número. Show? Agora que a gente lembrou como inverte e já sabe calcular a média harmônica, já sabe a equação da média harmônica, a formulinha, né? Bom, vamos lá. Eu tenho quantos termos aqui? Eu tenho 2, 3 e 5. Então, eu tenho 3 termos. A média harmônica vai ser igual a 3 sobre... Aí aqui você vai colocar, ó, 1 sobre 2 mais 1 sobre 3 mais 1 sobre 5. Eu botei o número de termos sobre a soma do inverso dos termos. Então, o número de termos sobre 1 sobre 2 mais 1 sobre 3 mais 1 sobre 5. Isso aqui, perfeito, né? Perfeito. Bom, para somar isso aqui, essa fração de baixo, nós podemos calcular o MMC. Podemos. Mas, se liga aqui. A gente tem que somar isso aqui, tá? Por isso que eu marquei. Todos os números de baixo, eles têm uma característica. Eles são primos. Isso também funciona para quando forem primos entre si, tá? Então, eles são primos. E isso também funciona para quando forem primos entre si. O resultado do seu MMC vai ser o produto. Então, 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 5 dá 30. Então, ó, você pode calcular o MMC aí no cantinho, mas o resultado vai ser o produto deles. Vai ser a multiplicação de cada denominador. Isso funciona para quando eles são primos e primos entre si, ou primos entre si. Tranquilo? Agora, quanto que você multiplica por 2 para dar 30? 3 vezes 5, que é 15, é só quem sobrou. Quanto que você multiplica por 3 para dar 30? 10. Por que 10? 2 vezes 5, é o que sobrou. Quanto que você multiplica por 5 para dar 30? 2 vezes 3, que é 6. Esses números que apareceram aqui embaixo, vou multiplicar o 1, que está em cima. Então, vai ficar 15 vezes 1, 10 vezes 1 e 6 vezes 1. Vamos colocar isso aqui. 15 vezes 1 dá 15. Mais 10 vezes 1 deu 10. 10 mais 6 vezes 1, que deu 6. Tranquilo? Perfeito, né? Perfeito. Bom, amado, querido, dadivoso, vou terminar essa continha aqui. Vai ficar 3 sobre 25, 31, 31. Então, aqui, ó, 31 sobre 30. Isso aqui virou uma divisão de fração. O primeiro termo é o 3. Aí você multiplica, ó, virou uma divisão de fração. Você repete o primeiro termo, que é o 3, e multiplica pelo inverso do segundo. Aqui era 31 sobre 30. O inverso vai ficar 30 sobre 31. Aí isso aqui, 3 vezes 30 dá quanto? 90 sobre 31. Perfeito, aluno? Acredito que sim. Nenhuma dificuldade até aqui. Você vai fazer as contas com muita calma, muita serenidade e vai conseguir desenvolver, tá bom? Somamos as frações de baixo, virou uma divisão de fração, ó, eu repeti a primeira, que era o 3, que é 3 sobre 1, e multipliquei pelo inverso da segunda. O inverso da segunda, que era 31 sobre 30, ficou 30 sobre 31. Aí, ó, deu 90 sobre 31. Encontramos o nosso resultado da média harmônica, aluno, harmônica. Show? A gente vai finalizar aqui, pelo menos as médias que você vai ver agora, que é a média quadrática. Quadrática! A média que a gente vai falar aqui agora é a média quadrática. Perfeito, aluno? Show, suavizeira. Tio Vicente já volta. E aí, ô aluno, se liga só. A gente está falando da média quadrática agora, suave? A média quadrática, mesma coisa. Você tem 4 termos, A, B, C e D. A média quadrática será a soma do quadrado dos termos dividido pelo número de termos. E tudo isso dentro da raiz. Então, vamos recapitular, que é muita informação, né? Vai ser a raiz quadrada
da soma do quadrado de cada termo. Então, vai ser a raiz quadrada da soma do quadrado de cada termo, a soma dos quadrados, dividido pelo número de termos. No caso aqui, o número de termos, eu tinha 4 termos, então eu dividi por 4. Bom, eu sei que é muita informação, mas a aplicação dela é exatamente igual a das outras. Você vai saber a equação e vai aplicar e vai tentar encontrar o seu resultado. Tranquilo? Então agora você conhece a equação e através dessa equação, vontade, energia, empolgação, e muita felicidade no seu coração, você vai encontrar o resultado. Então vamos lá. A média quadrática vai ser igual a raiz quadrada. Raiz quadrada sempre aparece, sempre vai ter raiz quadrada. Do quadrado dos termos, então aqui, 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, professor. Pronto. Dividido pelo número de termos. Quantos termos você tem aqui? 1, 2, 3. Então, dividido por 3. Vamos resolver essa continha? Raiz quadrada. 3 ao quadrado dá quanto? 9. Mais 4 ao quadrado dá 16. Mais 5 ao quadrado dá 25. Todo mundo sobre 3. Isso aí. Vamos continuar aqui, ó, embaixo. Raiz quadrada. 9 mais 16 dá 25. 25 mais 25 dá 50 sobre 3. 53 tem como simplificar? Não, professor, não tem não. Se não tem como simplificar, você vai tentar simplificar a raiz. O 3 tem como simplificar a raiz de 3? Não. O 25 tem como simplificar? O 50, o 50 tem como simplificar? Tem. Ah, professor, como você sabe que tem? Porque, como eu falei anteriormente, sem querer, é raiz quadrada, ou 50, é raiz quadrada de 25 vezes 2. Você concorda comigo que 25 vezes 2 dá 50? Então, em vez de escrever 50, você pode botar 25 vezes 2. Todo mundo sobre 3. Qual é a raiz quadrada de 25? Ah, é 5. Então, isso aqui dá 5 vezes raiz de 2 sobre 3. Quando você tem uma raiz assim, grandona, você pode separar para a parte de cima e para a parte de baixo. 5 raiz de 2 sobre raiz de 3. Aqui, a parte de média acabou, poderia finalizar a sua conta. O problema é que não dá para finalizar aqui, é porque a gente tem essa raiz horrorosa embaixo. E como que eu faço para tirar essa raiz horrorosa? Racionalizando, isso aí, exatamente igual você falou na sua casa, mundo. Para você retirar essa raiz horrorosa da parte do denominador, da parte de baixo, você tem que racionalizar. E como que você vai fazer para racionalizar? Para racionalizar, você vai multiplicar pela mesma raiz embaixo, que é a raiz de 3 embaixo, e pela mesma raiz em cima. Por quê? Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 9, ou raiz de 3 ao quadrado vai dar raiz exata. E quando você multiplica embaixo e em cima pelo mesmo número, não muda nada. Então pode multiplicar à vontade, embaixo e em cima pelo mesmo número, você não está mudando o seu resultado. 5 raiz de 2 vezes raiz de 3. Você repete o 5 e multiplica. Raiz de 2 vezes raiz de 3 dá raiz de 6. Todo mundo sobre. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 3 elevado a 2. Ou raiz de 9. Simplifiquei aqui, ó, o quadrado com a raiz. Isso aqui dá 5 raiz de 6 sobre 3. Ah, agora sim temos um resultado. Nossa, professor, mas que resultado horroroso! Teve raiz, teve fração, teve que racionalizar. Bom, pode ser que isso aconteça, não só na sua média quadrática, mas pode ser que isso aconteça também nas outras médias que a gente aprendeu. Bom, é mais provável, acontece mais vezes na média quadrática do que na média aritmética, por exemplo, que não tem raiz quadrada. Mas pode ser que aconteça lá? Pode.
tudo depende dos seus termos. Ah, então aqui pode dar um número exato, professor? Pode. Vai tudo depender dos seus termos. Podem dar números horrorosos ou podem dar números bonitinhos. Depende dos termos que você for trabalhar. Tranquilo? Show, valeu, aluno. Vamos falar de desigualdade e finalizar esse videozinho. Amador, querido, dadivoso, tio Vicente aqui, né não? Bora lá. Para finalizar, a gente vai falar de desigualdade entre médias. Desigualdade entre médias. Para o Colégio Naval, para a EPICAR, o que você precisa é entender o que essa relação aqui significa. Então, a gente vai tentar entender e aplicar em o que essa relação significa. Essa relação fala que a média quadrática é maior que a média aritmética, que é maior que a média geométrica, que é maior que a média harmônica. A quadrática é maior que a aritmética, que é maior que a geométrica, que é maior que a harmônica. Essa é a desigualdade, essa é a relação de desigualdade. Bom, o que essa relação significa? Vamos verificar aqui. Vamos ver como que a gente aplica essa relação. Tranquilo? A soma de dois números é a raiz de 24. Ih, já começou com raiz. Tá, tudo bem. Vamos continuar. Determine o maior valor para o produto desses números. Você sabe quais são os números? Não. Então você botou aqui a soma. A soma eu vou botar x mais y. É igual a raiz de 24. Essa é a soma dos números. X mais y é igual a raiz de 24. Ele quer o produto. X vezes y. Pessoal, aí agora azedou, né? Não azedou não, aluno. É isso aqui que ele quer. Você pode fazer o seguinte. Tem uma média que você calcula com a soma dos termos. Na verdade, tem duas médias. A harmônica e a aritmética. A harmônica é a soma dos inversos. Ia dar muito trabalho para você calcular aqui. Simplesmente a soma dos termos, você dá uma olhada direto para a aritmética, que é a soma dos termos dividido pelo número de termos. Então tá. A média aritmética ia ser x mais y dividido por 2. Muito mais fácil que calcular a harmônica. Isso aqui é igual a raiz de 24 sobre 2. Legal. Aluno, você vai tentar melhorar essa resposta, tá? O 24, eu acho que tem como melhorar ele, simplificar ele. Como que melhora o 24? Como que simplifica o 24? Você vai fazer 24, é a mesma coisa que 4 vezes 6. Raiz, então, de 4 vezes 6. Todo mundo sobre 2. Raiz de 4 dá quanto? 2. Então dá 2, raiz de 6, que não tem exata, né? Sobre 2. Simplificou 2 com 2, isso aqui deu raiz de 6. Então a sua média aritmética é raiz de 6. Guarda esse resultado. Tem uma média que a gente calcula com produto, não tem? Tem, professor, tem. Qual média que a gente calcula com produto? A média geométrica. Então aqui eu tenho produto, né? A média geométrica vai ser a raiz do produto dos termos. Então vai ser a raiz de x vezes y. Só isso que eu posso falar sobre a média geométrica. E isso aqui eu posso falar sobre a média aritmética. Mas a gente aprendeu uma desigualdade. Você não vai pegar toda a desigualdade. Você vai pegar a parte que te interessa. Você tem a média aritmética e a média geométrica. Se você tem a média aritmética e a média geométrica, para trabalhar, você vai pegar essa parte aqui. A parte que usa a média aritmética e a parte que usa a média geométrica. Você vai selecionar a parte que lhe interessa, aluno. Tranquilo? A média aritmética é maior ou igual à média geométrica. Isso aí. Então, dá uma olhadinha. A média aritmética, aqui no caso, era raiz de 6. E a média geométrica era raiz de x vezes y. Foi mal. Então, a média aritmética é raiz de 6. A média geométrica é raiz de x vezes y. Então, a média aritmética, você vai botar aqui no lugar dela, raiz de 6. Tem que ser maior ou igual à média geométrica, que é a raiz
de x vezes y. E professor, e agora o que eu faço? Você vai voltar para o seu enunciado. Determine o maior valor para o produto desses números. Se ele quer o maior valor, então o maior valor aqui no caso que isso aqui pode assumir é quando ele é igual a raiz de 6, não é? Então o maior valor para essa parte é raiz de 6 é igual ao maior valor da média geométrica é quando ele é igual à média aritmética. Então raiz de 6 é igual a raiz de x vezes y. Você eleva os dois lados ao quadrado, elevei, simplificou aqui, simplificou aqui, 6 é igual a x vezes y. E acabamos de determinar o maior valor para o produto. De início, quando você lê a questão, nem parece uma questão que vai usar média. Só que essa desigualdade entre as médias te ajudou a resolver a questão. Se não fosse por essa desigualdade, a questão ia ser extremamente trabalhosa, tranquilo? Tinha outras formas de resolver ela, só que essa aqui, olha como ela te ajudou. Você transformou numa equação simples, tranquilo? Você calculou a média aritmética, você calculou a média geométrica. Pegou que a média aritmética é maior ou igual à média geométrica e aplicou aqui. Você basicamente só substituiu os valores. Para finalizar essa conta, você só substituiu os valores, tranquilo? Então os exercícios vão ser basicamente assim. Show? Lembrando, a mais importante para o Colégio Naval e para a EPICAR é essa relação aqui, é a que mais caiu no seu Colégio Naval e na sua provinha da EPICAR, tranquilo? EPICAR. Então, lá no Colégio Naval e lá na EPICAR, e essa aqui caiu com mais regularidade, mais do que as extremidades, tá? Essa parte aqui da média aritmética e da média geométrica. Mas, você como um aluno fenomenal, vai procurar exercícios aí na sua apostila que envolvem todas as relações para você estar um passo à frente do seu concorrente, né? Um passo à frente do seu concorrente. Beijão, aluno. Finalizamos esse vídeo aqui, tranquilo? Médias, fechou. Só resolver os exercícios.